Olá, boa noite, povo de Deus, povo que vai morar no céu. Graças a Deus. Espero ouvir o amém da tua parte aí. Nós somos o povo que fomos escolhidos, preparados para ir morar no céu. Não porque somos melhores, mas porque entregamos a nossa vida para Jesus, escolhemos servir o Senhor. E há promessas da parte de Deus, há promessas da parte de Jesus. Ele mesmo disse que foi preparar lugar e que viria nos buscar. E nós somos o povo que aguardamos as promessas da segunda vinda, aguardamos as promessas do arrebatamento, aguardamos as promessas do novo céu e nova terra, aguardamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, você é um cidadão do céu, aquele que está com o coração preparado e a mente disposta, esperando as promessas de Deus na sua vida. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar a palavra de Deus. Queria que você pegasse a palavra de Deus, a Bíblia, e abrisse comigo lá em 1 Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Enquanto você aguarda aí, eu espero um pouquinho. 1 Reis, capítulo 17. Tá? Enquanto você acha, aí deixa eu dar um breve testemunho. Ontem eu tive um acidente. Estava cortando na máquina, na serra circular, e um pedaço de madeira voou da serra e me atingiu. Você pode ver que tem até uma marca de um galo aqui ainda. Quebrou meu óculos, por isso que você está vendo que tem uma cola quente aí, a gente vai consertar na segunda-feira. Mas graças a Deus foi só isso. Foi só um galo daqueles bem grandes e um óculos quebrado. O olho continua intacto, e nada aconteceu, graças a Deus. Que bom. Achou aí? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à corrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidão, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e depois morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Você conhece o profeta Elias? O próprio Jesus citou Elias. Tiago também, na sua carta, cita Elias, fala de Elias como um profeta, e Tiago fala de Elias como um homem
bem parecido comigo e com você. Ele fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem comum, um homem que não havia nada de estranho ou extraordinário nele, a não ser que Deus o usava, a não ser que Deus usava Elias para fazer milagres. Mas em si Elias não era um super-herói, era um homem comum. Tinha ali suas fraquezas, suas dificuldades. Mas o que eu queria falar com você nessa noite é o seguinte: todo mundo passa dificuldade. Nós estamos passando um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento difícil para todo mundo. Tá? Essa crise não tem afetado só os crentes, tem afetado os incrédulos, tem afetado o mundo inteiro. Tá? Todo mundo tem sentido o efeito dessa crise. Tá? O que eu queria deixar para você é o seguinte nessa noite, a mensagem seria essa: todo mundo vai passar a crise, ou estamos passando pela crise e pelas dificuldades que essa crise está trazendo, em todas as áreas. Tá? Ela está trazendo dificuldade em todas as áreas, seja na área financeira, na área da saúde, na área do relacionamento familiar, dos negócios, em todas as áreas a gente está sofrendo. Meu objetivo essa noite é falar com você o seguinte, meu irmão: todo mundo vai passar. Agora, eu tenho duas oportunidades, eu tenho duas escolhas. Eu posso fazer uma escolha nessa noite. Eu posso passar essa crise sem Deus. Eu posso acreditar nas coincidências da vida, eu posso acreditar que eu posso passar ela sem Deus, ou eu posso passar essa crise com Deus, crendo nos milagres e nas promessas de Deus. A escolha que eu posso fazer nessa noite é essa. Eu posso escolher passar essa crise com Deus ou sem Deus. Que a crise existe, ela está aí, é real e é para todo mundo. Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer? Eu vou escolher passar essa crise com ou sem Deus? Esse texto que nós lemos fala de uma crise que Israel passou. Israel está numa situação tão difícil, tão complicada. O povo tinha entrado para a idolatria, o povo estava numa situação muito ruim, moralmente, e Deus envia o profeta Elias e determina, através do profeta, pela boca do profeta, que 3 anos e meio não choveria sobre a terra. E a partir do momento que Elias determinou, o céu se fechou e não choveu. E por consequência da falta de chuva, vem a seca, e vem a escassez, e vem a fome, tudo que ocorre disso. Mas o profeta aqui, a crise se instalou, mas Deus tinha uma promessa para esse homem. Deus tinha uma promessa para ele. Deus falou que cuidaria dele. Em meio à crise, Deus cuidaria do seu escolhido. Ou eu posso acrescentar aqui e colocar no plural: no meio da crise, Deus sustenta os seus escolhidos. Deus sustenta, Deus guarda. Quem são os escolhidos de Deus, pastor? Aquele que fazem parte da igreja evangélica? Não. Os escolhidos de Deus aqui são aqueles que creem nas promessas de Deus. Esses são os escolhidos de Deus. E eu queria falar um pouquinho de como Deus agiu aqui na vida desse homem. A partir do momento que ele declara que não ia chover mais, ele passa a ser perseguido, ele passa a ser conhecido, o rei, coloca um nome aqui em Elias, o taxa de o perturbador de Israel. E a partir desse momento ele passa a ser perseguido pelo exército do rei. E ele tem que se esconder. E Deus dá a direção, diz: olha, eu quero que você vá até lá a torrente de Querite, fronteira com o Jordão, fique lá. Tá? Fique lá e eu vou cuidar de você lá, vou sustentar você. E diz o texto que Elias ficou ali naquele lugar, e diz que ele bebia daquele pequeno riacho, um fio d'água ali pequeno, ele bebia dali, e o texto diz que no versículo 4 diz assim: você vai beber da torrente e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Algo sobrenatural para o sustento desse homem. Não era natural, era algo sobrenatural. Eu ordenei aos corvos que te sustentem. E diz o texto que de manhã e ao anoitecer, os corvos traziam pão e carne para Elias. Aonde você já ouviu isso?
A minha pergunta é, da onde os corvos traziam carne e pão para Elias? Onde é que eles conseguiam esse material? Né? Carne, acredito que Deus não traria carne de um animal morto, carniça, alguma coisa assim. Deus não envia isso para o próprio seu profeta. Deus nos dá as coisas e nos dá as coisas muito boas. E pão, onde eles conseguiriam? Pegavam em alguma padaria? Meu irmão, eu não sei te explicar isso. A Bíblia não dá essa explicação. Mas o que eu tiro desse texto é o seguinte, que Deus usa coisas extraordinárias para abençoar a nossa vida. Deus usa a própria natureza, e aqui deixando os homens de lado, né? Deus usando aqui um animal, um pássaro, para abençoar a vida desse homem. Olha ao ponto que Deus chega para abençoar a vida de alguém. Usando aqui um pássaro, usando aqui um animal irracional. E vou dizer mais para você, meu irmão. Há uma outra lição tremenda nesse texto. A natureza, ela é extremamente obediente a Deus. A natureza irracional, ela é extremamente obediente a Deus. Isso deveria trazer vergonha para nós. Deveria trazer vergonha. Quando você lê o livro do profeta Jonas, você vai ver ali Deus usando a natureza. Deus falando com os ventos e as nuvens e trazendo uma tempestade tremenda sobre aquele navio onde Jonas estava. E a tempestade obedece. E quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade desaparece imediatamente. Ventos e nuvens sendo extremamente obedientes a Deus. Depois nós vemos o profeta sendo lançado ao mar e Deus ordenando a um peixe, dando ordens a um peixe que engula esse homem, mas não o devore. E esse peixe faz exatamente isso em obediência a Deus. Ele vai lá, engole o profeta é tragado pelo peixe, mas o profeta não vira alimento do peixe. Ele se mantém vivo 3 dias no ventre daquele peixe. Depois Deus ordena aquele peixe que deixe Jonas numa praia. E o peixe ali vomita Jonas numa praia. Olha que interessante a obediência de um peixe. Depois, no mesmo livro, nós encontramos Deus fazendo um pé de abóbora crescer rapidamente, em questão de horas, e fazendo ali uma cobertura para proteger aquele homem do sol, porque o sol era escaldante. Você já viu isso em algum lugar? Um pé de abóbora crescer rapidamente? Né? Para quem já morou na roça sabe que um pé de abóbora demora, não sei. Não conheço muito de pé de abóbora, a Naná conhece bem. Mas imagino que demore 1 mês, 2 meses, um pé de abóbora crescer. Mas diz que em horas aquele pé de abóbora cresceu e formou-lhe uma cobertura para proteger o homem do sol. No mesmo livro nós encontramos, no dia seguinte, Deus ordenando a uma lagarta que fosse lá e cortasse o pé de abóbora. Num livro nós encontramos 4 vezes Deus falando com a natureza e a natureza sendo obediente. Num dos evangelhos nós encontramos Jesus ordenando ali, quando os discípulos estavam no meio do mar, Jesus no barco, Jesus ordena ao vento e à tempestade que cesse. E imediatamente se faz bonança. Então, uma das lições que eu aprendo nesse texto, meu irmão, é que isso aqui devia trazer vergonha a nós. Porque a natureza, né, falando dos animais, sendo totalmente irracionais, eles são extremamente obedientes a Deus, obedecem sem discutir, fazem exatamente o que Deus manda fazer. E nós, que somos seres racionais, pensantes, né, e nos gabamos da nossa inteligência, da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, da nossa formação e da nossa faculdade, ou de tudo que nós sabemos, às vezes somos rebeldes e não acreditamos e não obedecemos ao que Deus manda fazer. Então isso me traz, eu fico envergonhado de ver entre eu e a lagarta, né, a lagarta indo ali, cortando aquela abóbora, aquele pé de abóbora, né, a uma ordem de Deus, e Deus me falando racionalmente aqui, falando no meu coração, falando na minha mente, e eu digo não. Então a lagarta me causa vergonha. Eu fico envergonhado diante dessa lagarta, ou diante desse pé de abóbora, ou diante desse peixe, né, ou diante do vento, ou de tantas outras situações, né, ou a mula, lá no caso de Balaão, a mula falando com o homem, né, conversando,
E outras situações em que a natureza é citada sendo obediente a Deus. Mas olha que interessante. Deus usa a natureza, Deus usa os corvos para sustentar esse homem. Até o dia em que o ribeiro seca. Era natural que o ribeiro secasse, já que não havia chuva, o ribeiro secou. E agora, pastor, como é que faz? Deus mandou ele para lá, ele foi. Mas e agora? Meu irmão, não se preocupe. O Deus que começa uma boa obra na nossa vida é o Deus que continua fazendo a boa obra. Deus não é Deus de abandonar eu e você no meio do caminho. Deus não é um Deus que começa uma obra na minha vida ou começa um milagre na minha vida e para pela metade. Se Deus começou, ele vai terminar o milagre que começou. Se Deus falou que vai sustentar até o último dia, ele vai sustentar até o último dia. Se Deus falou que vai cuidar, ele vai cuidar. Se Deus falou que vai curar, ele vai curar. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus começou, ele termina. Deus falou que ia sustentar Elias durante 3 anos e meio, vai sustentar Elias durante 3 anos e meio. Ah, mas o rio secou. Não tem problema. Deus tem outras circunstâncias. Deus tem outros extraordinários. Deus tem outros lugares. Quando o rio secou, Deus disse a Elias, olha, Elias, o rio secou, agora eu quero que você se levante, versículo 9, e eu gosto dessa palavra, dispõe-te. Você não vai ficar chorando pelo rio, você não vai ficar reclamando da vida, porque a fonte secou, tá? Eu tenho outros meios. Você precisa crer em mim. Da mesma maneira que eu usei os corvos e usei o rio para te sustentar, agora eu tenho outras maneiras, outros métodos. Há uma palavra na Bíblia, irmão, que eu gosto muito, eu não me lembro de estar agora, eu acho que Gálatas, não lembro agora, posso procurar depois. Fala da multiforme graça de Deus. Multiforme significa que Deus pode usar muitas maneiras para trabalhar na nossa vida. Multiforme. Várias formas. Tá? Então ele fala, olha Elias, não se preocupe com o rio. Fica tranquilo que eu vou cuidar de você. Quero que você se levante agora. Eu quero que você vá até uma cidade chamada Sarepta, né? Que fica ali fora dos domínios de Israel, fica lá em Sidom. Eu quero que você vá lá e fique lá. Você vai ficar bastante tempo lá naquele lugar. Eu já conversei, já falei com uma mulher viúva e ela vai sustentar você, tá? Fique tranquilo. Elias caminhou, só para você ter uma ideia, 150 quilômetros para chegar nesse lugar. Da onde ele estava até a casa dessa cidade, até o local onde Deus ordenou, 150 quilômetros. Né? Sem bus, sem carro, sem trem, sem avião, 150 quilômetros a pé. Não sei quantos dias ele demorou, mas ele chegou. Né? E eu fico imaginando a caminhada de Elias. Né? Deus diz para ele, olha, tem lá uma mulher viúva que vai te sustentar. E eu fico imaginando a expectativa desse profeta. Né? Bom, se ela vai me sustentar até o final desses 3 anos e meio, deve ser uma senhora de posses. Deve ser uma viúva, no mínimo, classe média ou média alta. Deve ser alguém mais ou menos bem na vida. Eu imagino a expectativa desse camarada. Do profeta pensando ali na sua caminhada, bom, eu vou chegar lá, com certeza Deus vai me indicar uma das casas, das melhores casas dessa cidade. Com certeza essa viúva deve estar lá numa dessas casas ou uma das melhores da cidade. Assim são as nossas expectativas. Nós temos boas expectativas. Você e eu gostamos de fazer expectativas, e principalmente quando temos uma promessa de Deus, nós acreditamos que Deus vai separar o melhor da terra para nós, para nos abençoar, e com certeza, quando Deus diz que vai fazer algo, então nós esperamos assim que esse algo seja do jeito que nós pensamos. Mas Deus é especialista em desfazer as nossas expectativas. Deus é especialista em mostrar para nós que as nossas expectativas não são o que Ele tem preparado. As nossas expectativas são humanas. Não, Deus é Deus. Às vezes nossa expectativa
é de coisa grande e Deus nos dá coisa pequena. Mas essa coisa pequena é maior que a expectativa grande que nós tínhamos. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, 2 Coríntios capítulo 12, que quando ele é fraco, aí então o poder de Deus se manifesta nele. Quando ele é fraco. A nossa expectativa é que quando nós somos fortes, então nós... Não. Olha, Paulo, quando você está bem fraquinho, tá? Você está bem sem forças, aí o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Estou falando isso porque a expectativa desse homem talvez fosse uma viúva rica. E quando ele chegou na cidade, na porta da cidade, havia uma senhorinha ali catando alguns cavacos. E a hora que ele entrou, com certeza Deus falou no coração de Elias e disse, olha, é aquela senhora. Elias olhou para Jesus. A mulher está mal vestida. O vestido dela, acho que ela só tem aquele. A mulher está catando cavaco na rua. E agora? Como vai ser isso? Qual vai ser? Como é que vai ser esse negócio? Deus já decepcionou você com as suas expectativas? Eu também, já várias vezes. Eu esperava algo grande de Deus e quando chegou a hora era algo pequeno. Mas aquele pequeno foi o suficiente. Aquele pequeno resolveu todo o meu problema. Vou dizer algo para você. Deus não nos dá tudo de uma vez só. Deus vai nos dando à medida que nós vamos precisando. A nossa fé, você nunca vai ter uma fé assim, pum. A sua fé vai crescendo dia a dia, com as experiências que Deus vai te dando. Deus vai dando em pequenas porções e nós vamos crescendo com isso. O suprimento de Deus vem também em pequenas porções. Nós não precisamos ter tudo de uma vez. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que está conosco todos os dias. Por isso que Jesus fala no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus não precisa te dar pão para o ano inteiro. Porque o Deus que garante o pão, ele está conosco o ano inteiro. O que eu preciso é confiar que para cada dia eu vou ter o pão do dia, o pão diário. É isso, por isso que a nossa expectativa às vezes é frustrada. Talvez Elias estivesse pensando, vai ter uma viúva rica e lá vou estar tranquilo. Não, quando ele chega lá, mano, a viúva está catando cavacos lá, fazer um fogãozinho lá. Então ele se levantou e se foi, a Serepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E Deus com certeza falou, essa aí que vai te sustentar. Elias então a chamou, disse, olha, você pode trazer, por favor, um pouco de água? E ela consentiu. E quando ela ia saindo para pegar água, Elias falou, olha, traz também um pedaço de pão, eu estou com fome, caminhei bastante, venho de uma viagem longa, você pode me trazer um pedaço de pão? E a resposta daquela mulher joga a expectativa de Elias no chão. Porque ela disse assim, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Entendeu o que eu disse a respeito de expectativa? Deus disse para Elias, dispõe, vai a Serepta, demora-te ali, porque ordenei a uma mulher viúva que te dê comida.
Deus tinha ordenado aquela mulher que sustentasse Elias. Ela não sabia ainda. A ordem de Deus talvez não tivesse chegado para aquela mulher. Porque se tivesse chegado, se ela tivesse entendido o recado de Deus, ela diria, com certeza, estou indo fazer. Mas ela disse, olha, eu não tenho comida e o que eu tenho é para mim e para o meu filho. Tá? Elias não estava incluído nessa janta. Ela disse, olha, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. O senhor não está incluído, o senhor não está convidado para o jantar de hoje. Essa foi a resposta da mulher. Pastor, então Deus é mentiroso? Não, meu irmão. Não é não. Não é não, porque a história não termina ali. Né? Quando Deus disse ordenei, você vai entender por quê. Interessante que a ideia aqui, a ideia dessa mulher era, nós temos mais um dia de vida ou 2 no máximo. Porque a ideia de sustento daquela mulher estava baseado no que ela tinha na botija, que era o azeite, e na farinha que ela tinha na panela. Né? A expectativa dela era o azeite e a farinha. Ela media o tempo de vida dela pelo que tinha dentro daquela panela. É isso que ela disse. Ó, só tem um pouquinho, só dá para um dia. Eu vou comer, e o meu filho vai comer, e depois comemos e depois morreremos. Porque não tem mais comida, então acabou. E ela disse para o profeta também, eu vou preparar, ela estava apanhando lenha. Ela falou, não vê? Apanhei 2 cavacos para preparar o resto de comida. Ela poderia ter pego, meu irmão, uma madeira para fazer o seu cozido. Ela poderia ter pegado 3 madeiras, 4, 5 madeiras, mas interessante que ela pegou 2. 2 madeiras. Essas 2 madeiras aqui mostravam o fim da vida dela. As 2 madeiras representavam o fim. Eram as últimas 2 madeiras que ela ia cozinhar alguma coisa. Essas 2 madeiras determinavam o fim da vida de uma família. 900 anos depois desse texto aqui, nós vamos encontrar 2 homens, ou 3, pegando também 2 madeiras e fazendo alguns encaixes, alguns arranjos, e eles conseguiram juntar as 2 madeiras e pegaram essas 2 madeiras cruzadas e colocaram em cima de um monte, fizeram um buraco e colocaram essas 2 madeiras em cima de um monte. E essas 2 madeiras, para muita gente, ou para um grupo de pessoas, determinavam o fim de um homem chamado Jesus. Essas 2 madeiras determinavam o fim de um homem que curou, ressuscitou pessoas, pregou as boas novas, pregou o Sermão do Monte, ensinou multidões, alimentou multidões, mas também foi contra muita gente. Foi contra os religiosos, foi contra os fariseus, foi contra os saduceus. Ele incomodou muita gente com as suas palavras, porque as palavras daquele homem traziam vida. As palavras daquele homem abriam os olhos das pessoas. As palavras daquele homem traziam esperança. E isso incomodava o governo da época, isso incomodava os religiosos da época. Mas aquelas 2 madeiras também marcavam o começo de uma nova história. Aquelas 2 madeiras marcavam o começo de uma era, a ponto do mundo ser dividido em 2 hoje, antes e depois de Jesus Cristo. Antes e depois daquelas 2 madeiras serem colocadas no topo daquele monte. Quando você pega uma escritura hoje, está escrito lá, no ano do nosso Senhor Jesus Cristo, está a importância. Essa mulher pega 2 madeiras, e para ela era o símbolo de um fim.
Mas 2 madeiras, 900 anos depois, é o símbolo de um começo. É o começo de uma nova geração. É o começo da era da graça. É o começo onde nós podemos ter os nossos pecados agora perdoados pelo sangue de Jesus. Esses 2 cavacos não estão aqui por um acaso. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Essa mulher disse para o profeta, olha, eu acho que não vai dar para atender o seu pedido, porque só tem comida para mim e para o meu filho. A resposta do profeta, eu fico pensando aqui, Deus tinha dito para ele que a viúva ia sustentar. Fico pensando o que é que passou pela cabeça do profeta. Eu acho que Deus se enganou. Eu acho que não é essa viúva não, deve ser outra. O profeta disse para aquela mulher o seguinte, 2 palavrinhas. Eu queria que essas palavrinhas ficassem no seu coração hoje. Não temas. Ela abriu o coração para ele e disse, olha, nós vamos morrer. Você não está entendendo? Só tem comida para hoje. Amanhã não tem mais. Amanhã é fome, 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 até morrer. Você entendeu? Ele não se entristeceu, ele disse para aquela mulher, minha senhora, não temas. Vai e faz como você disse. Você vai cozinhar? Cozinhe. Você vai fazer ali o bolo? Mas eu quero que você traga primeiro, faça primeiro para mim um pequeno bolo. Depois você vai fazer para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha que palavra, meu irmão. Aqui, Elias coloca uma promessa para aquela mulher. Ele diz, assim diz o Senhor Deus. Agora já não é nem a palavra do profeta, ele diz, assim diz o Senhor. Já não era Elias quem estava falando, mas era o Senhor. Ele estava dizendo para aquela mulher, olha, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo a sua dúvida, eu entendo a sua proteção com seu filho, né? Acho que em primeiro lugar vem o seu filho, depois você, e qualquer estranho não entra no seu jantar. Eu entendo que você está olhando as circunstâncias, né? Elas estão formando a sua opinião, você está olhando e ninguém tem comida, está todo mundo morrendo. Eu entendo tudo isso. Mas eu quero dizer para você, não tenha medo, porque eu estou declarando uma promessa sobre a tua vida. Que a tua botija não vai secar e a farinha da tua panela não vai faltar até o dia que essa crise acabar. É isso que Elias diz para ela, olha. Até o dia em que Deus fizer chover sobre a terra, você vai ter sustento. Enquanto durar a crise, nada vai te faltar. Pode ficar sossegada. Creia em mim. É isso que Elias disse para ela. Meu irmão, e aqui eu quero chamar sua atenção para as promessas de Deus. Ou nós acreditamos nas promessas de Deus, ou elas são bem reais para nós, elas são verdadeiras, né? E a gente aceita essas promessas como real na nossa vida, como algo palpável, onde a gente pode depositar nossa esperança, ou essa Bíblia aqui é perder tempo. Ou essa Bíblia não tem valor nenhum. Ou eu acredito no suprimento de Deus, eu acredito que Deus é comigo, eu acredito que Deus cuida de mim, ou eu estou perdendo meu tempo em ler essa Bíblia e crer nela. É isso que Elias está dizendo para aquela mulher. Não temas. O Deus de Israel me mandou aqui. E ele disse que da tua panela a farinha não acaba e da tua botija o azeite não cessa. Agora você precisa decidir o que é que você vai fazer.
Elias disse para ela: você vai fazer o quê? Você vai fazer esse bolo para você e seu filho e me deixar de fora, e você só vai ter um dia de vida. Essa é a primeira escolha. Ou você crê em mim, você arrisca, e você vai ter fartura todos os dias. O que é que você vai fazer? Uma vez Jesus disse algo semelhante para nós. Ele disse assim: olha, você tem uma vida. E você pode ficar com ela, e você pode fazer com ela o que você quiser. Ela é sua. Você pode escolher ficar com ela e viver do jeito que você quiser, do jeito que você escolher, por alguns anos. E ela se acaba. Ou você pode pegar essa vida que você tem e entregá-la para mim, e eu te dou uma vida nova, que não termina. Ela é eterna. Pastor Jesus disse isso? Claro. Ele disse: aquele que perder a sua vida por minha causa, ganha-la. Mateus fala isso, Marcos fala isso. Aquele que perder a vida por minha causa, não, aquele que me entregar a sua vida, ganha a sua vida. Mas aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. É mais ou menos a escolha que nós temos hoje. Eu posso escolher, meu irmão, ter uma vida do meu jeito. E ela vai durar mais 20, 30 anos. Mas ela se acaba. Mas eu posso escolher entregar minha vida para Jesus, deixar Ele ser o Senhor da minha vida, e aí eu vou ter vida eterna. A escolha é minha, a escolha é sua. Você sabe. Você tem que fazer essa escolha. Essa mulher tinha uma escolha a ser feita. Viver mais um dia ou dois de barriga cheia, ou arriscar e passar o resto dos seus dias comendo e bebendo. O que é que você vai escolher em relação à sua vida? Entregá-la para Jesus? Ou ficar com ela? Deixar Jesus ser o Senhor da sua vida? Ou você mesmo ser o Senhor dela? Diz o texto aqui que foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Aquela mulher resolveu acreditar naquele homem. Ela resolveu colocar sua confiança na promessa que aquele homem fez. Ela resolveu fazer isso. Diz o texto que ela fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ele. Olha que interessante. Comeram ele. Qual a promessa de Deus para Elias? Ordenei a uma viúva que te dê comida. Assim comeram ele, lá no versículo 15. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Todos os dias, aquela mulher ia lá naquela panela e tinha farinha lá dentro. Não diz que chegou um carregamento com 50 sacos de farinha. Não diz que chegou lá vários tambores de azeite. Não! Diz que todos os dias, de manhã, à tarde, talvez à noite, não sei quantas refeições eles tinham, mas todas as vezes que aquela mulher precisava preparar uma refeição, tinha farinha naquela panela. E ela tirava a farinha, fazia o seu bolo, e mais tarde ela voltava e tinha farinha na panela de novo, ela fazia o seu bolo, e o azeite a mesma coisa. É isso que eu disse para você no começo. Deus não precisa nos dar quantidade. Deus não precisa disso. O que Deus quer é que você confie nele, que todas as vezes que você for na panela vai ter. Todas as vezes que você for na botija, vai ter. Deus quer confiança plena. É isso que Deus quer. Vou terminar lendo o último versículo.
Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Voltando à frase do começo. Nós estamos em crise. A escolha é: eu vou passar essa crise com Deus ou sem Deus? Confiando que Deus está no controle, ou eu mesmo quero tomar o controle dessa crise? A escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é nossa. Deus não vai determinar minha escolha, é você que tem que fazer isso. Meu. Eu prefiro passar essa crise confiando em Deus. Prefiro passar essa crise, quer seja na beira do riacho, quer seja na casa da viúva pobre, mas sabendo que Deus vai usar a natureza, sabendo que Deus vai usar a viúva, sabendo que Deus vai usar as coisas extraordinárias, sabendo que Deus vai usar as coisas simples, as coisas pequenas, as coisas loucas, as coisas que não são, para abençoar a minha vida. Não estou preocupado de onde vai vir o milagre, meu. Não estou preocupado com isso. Eu gostaria que você também não tivesse. Queria que você confiasse em Deus, que de alguma forma Deus vai prover os milagres necessários para o nosso sustento. De alguma maneira, Deus vai trazer o sustento, Deus vai trazer, né, a ajuda, Deus vai trazer o consolo, Deus vai trazer o conforto. De alguma maneira Deus vai fazer. Não sei de onde vai vir. O que eu preciso, tão somente, é fazer o que Elias disse para aquela mulher: não temas. O que eu preciso é ter o mesmo coração do profeta. Saber que Deus vai cuidar de mim, aonde quer que eu esteja. Essa viúva foi super abençoada. Ela fez a escolha correta. Porque nós não vamos falar sobre isso, mas se você continuar lendo o resto desse capítulo, algum tempo depois o filho dela morre. Não sei se de um ataque cardíaco, diz que foi assim rapidamente, esse menino morreu. E o profeta foi lá, orou a Deus e o menino ressuscitou. Então essa viúva ela tem mais experiências, não é só a experiência da botija. Ela teve experiência também de ressurreição na casa dela. Bom, Deus não é Deus de pequenas coisas. Deus é Deus de grandes coisas. Embora Ele use as pequenas coisas para nos abençoar. Então eu queria nessa noite orar com você, colocar a sua vida diante de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para isso. Não se desespere. Não se desespere. Não fique preso somente ao que os teus olhos veem. Não fique preso a isso. A Bíblia diz lá em Romanos, ou Coríntios, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que nunca subiu ao nosso coração, à nossa mente, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu preciso me firmar nas promessas, eu preciso me firmar na esperança que há em Deus. Não naquilo que meus olhos veem. O mesmo Romano diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Nós não andamos somente por aquilo que os nossos olhos veem, porque aquilo que os nossos olhos veem é ruim. Quando você olha para a situação, você vê um mundo, um caos. E se eu olhar só para isso, eu entro em desespero. Mas eu prefiro olhar para aquele que fez o mundo. Eu prefiro olhar para aquele que fala com o corvo. Eu prefiro olhar para aquele que fala com a lagarta. Eu prefiro olhar para aquele que fala com o vento e com a tempestade. Porque se ele controla o vento, ele controla a lagarta, ele controla tudo, então ele também controla a minha vida e ele controla todas as coisas. Por isso que eu quero que a minha esperança esteja no Senhor. Não naquilo que eu sei, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho ou naquilo que eu vejo. Eu queria orar com você. Queria que você colocasse aí diante de Deus as suas dúvidas,
as suas preocupações, as suas ansiedades. Coloque aí diante de Deus. E minha oração nessa noite é para que Deus mude o nosso coração. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela bendita palavra do Senhor. Louvamos o Teu nome, Deus, porque nessa palavra do Senhor tem histórias tremendas, Deus. De alegria, histórias de tristeza, histórias de decepção, história de gente que acertou, Deus, história de gente que errou, história de gente que creu e de gente, Deus, que não creu. Mas tudo que está escrito aqui, Tua palavra diz que foi para o nosso ensino, foi escrito para que a gente aprendesse, foi escrito aqui, foi deixado, Deus, para que nós tirássemos lições preciosas desses textos. E nessa lição de hoje, Deus, nessa vida desse homem, dessa viúva, dessa família aqui, Deus, que estavam passando momentos até mesmo parecidos com os nossos, Deus, de crise, de dificuldade. Esse homem escolheu crer no Senhor, escolheu saber que o Senhor o sustentaria. Essa mulher escolheu, Deus, a promessa do Senhor para a vida dela, foi abençoada, teve retorno disso, recebeu, Deus, aqui as bênçãos decorrentes da sua fé. Eu queria colocar, Deus, aquele que está assistindo esse vídeo agora, está ouvindo essa palavra, que está aí, Deus, ansioso, às vezes triste, preocupado, desanimado, cansado, sem esperança, sem expectativa, sem direção, sem saber o que fazer. Que o Senhor possa nessa hora, Pai, em nome de Jesus, estender a Tua mão sobre ele, sobre ela. Renovar-se a esperança, Deus, renovar-se a fé, renovar-se os propósitos, desse uma direção na vida. Que eles possam, Pai, em nome de Jesus, crer no Senhor, crer na Tua palavra, crer nas Tuas promessas. Porque a Tua palavra diz que aquele que fez a promessa, Deus, é fiel para a cumprir. O Senhor mesmo declara, Deus, para Jeremias, que o Senhor zela pela Tua palavra para que ela se cumpra. O Senhor mesmo é o guardador da Tua palavra para que ela se cumpra, para que ela não volte atrás. Então, Deus, nós estamos muito bem. Confiados na Tua promessa, nós estamos muito bem. Não há motivo, Deus, para desespero, não há motivo, Deus, para choro, não há motivo para tristeza. Há motivo de confiança, Deus. Porque em nenhum momento o Senhor nos decepcionou. Em nenhum momento. Estende a Tua boa mão, Deus, sobre o Teu povo. Ajuda a passar por esse tempo difícil. Fortalece a fé. Firma os passos, Deus. Que a mente, Deus, esteja voltada para o Senhor. Que o coração continue voltado para o Senhor. Que a esperança continue voltada para o Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Teu povo continue caminhando, como nós falamos no começo, caminhando para o céu. Sabendo, Deus, que tudo isso aqui, Deus, é passageiro. Vai passar. Mas a vida eterna não, Deus. Essa é eterna. Essa é para sempre. E há uma esperança na Tua palavra, Deus, que diz que lá não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter preocupação, mas só alegria. Essa é a nossa esperança, Deus, de ir morar no céu. Nós somos o povo que tem a esperança de ir morar no céu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue a nos ajudar, que o Seu Santo Espírito continue a nos orientar e nos mostrar a direção correta. Pai, nós Te agradecemos por tudo, pelos Seus milagres, Te agradecemos, Deus, pelas coisas extraordinárias que o Senhor tem feito, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Vocês possam continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém?
Boa semana para você. Que Deus nessa semana te ajude. Que você possa, em nome de Jesus, continuar servindo ao Senhor. Com o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão santa do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Um abraço, Deus abençoe, boa semana.